got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra esse domingão, dia 1º de outubro de 2023, né? Vamos estar iniciando mais um mês aí e que possa ser um mês aí de muito lucro pra todos nós que trabalhamos aqui nesse mercado esportivo e o principal, né? Muita saúde, muito sucesso pra todos nós, tá show, galera? E nessa rodada eu separei pra vocês, galera, 12 jogos e no final do vídeo eu vou estar deixando 2 bilhetes prontos e mais um bilhete bingo, tá? Lembrando que o bingo aí dessa rodada aí de sábado tá vivo ainda, né? Falta uma vitória do Flamengo e a vitória do São Paulo, se eu não me engano, né? Então quem fez aí tem a opção de encerrar, dá uma olhada e vê se tá pagando aí uma porcentagem alta, tá? Uns 60% em cima do investimento. E quem quiser já pode optar aí pelo cash out, né? Encerrar a aposta aí para poder obter o lucro. Quem quiser pode deixar até o final aí, fica a critério de vocês, tá show? Então no finalzinho aí eu vou estar deixando esse bilhete bingo para vocês aí nessa rodada de domingo, que vai ter muitos jogos interessantes, tá? Antes de mais nada aí, peço a ajuda de vocês para deixar um like no vídeo, que é muito importante, tá? Seu like ele vai estar fortalecendo demais esse trabalho que eu ofereço para vocês. E quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho do lado para receber notificação de todo vídeo, conteúdo que eu lançar aqui, tá show? E para maiores informações sobre o Grupo VIP, é só você me chamar lá no WhatsApp. O meu número tá na descrição desse vídeo e vai aparecer aqui, ó, na parte de baixo da tela. A partir do WhatsApp vou estar passando informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola lá dentro do Grupo VIP, tá? Corre lá e me chama que eu vou responder o mais rápido possível. E lembrando também que eu vou estar deixando o link da Estrela Bet aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado para você que ainda não tem conta lá. Só clicar no link, fazer seu cadastro, colocar os dados corretamente e aproveitar as vantagens que tem dentro do site, né? Lá dentro tem a opção de encerrar a aposta, tem a opção de criar a aposta e o principal, não precisa enviar documento para validar sua conta, tá? Aquela coisa de enviar CPF, identidade, comprovante de residência, nada disso, só colocar os dados corretos ali na hora de fazer o cadastro e você vai poder depositar o valor que você quiser a partir de R$1, tá? O depósito mínimo é R$1, um diferencial, e o saque a partir de R$10, tá? Então na hora que você for sacar, bem simples, tá? Só utilizar ali o CPF que você cadastrou para estar fazendo o seu saque, tá show? Corre lá e clica no link na descrição do vídeo ou no comentário e faça seu cadastro na Estrela Bet, fechou? E vamos ao que interessa, galera. Os jogos que eu separei para essa rodada aqui de domingo são esses jogos aqui. A gente vai ter muitos jogos importantes, alguns jogos aí que equipes devem entrar com reserva, que é o caso do Palmeiras, né? E vamos lá, primeiro jogo, 8 horas da manhã, a gente vai ter aqui Campeonato Inglês da segunda divisão, a famosa Championship, o jogo válido aí pela rodada 9. Esse jogo aqui entre Blackburn, que joga em casa, contra o Leicester, que vai em busca aí do acesso, né? Vai correr aí para poder voltar para a Série A, não, né? Para Premier League, né? Para primeira divisão. E nesse confronto aqui, galera, a gente vai dar uma olhada aí. O Leicester está em segundo lugar com 21 pontos, porém o Ipswich, que já jogou, empatou, tá com 22 pontos, então o Leicester vencendo, ele pega a liderança aí do campeonato, tá? O time do Blackburn tá lá embaixo, em 17º lugar, com 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 10 pontos até o momento, vem fazendo aí uns jogos assim, oscilando bastante, né? São 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos, e querendo ou não, acredito tá tendo uma vitória do Leicester nesse jogo, tá, galera? Mas a princípio a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de 1 gol e meio na partida, tá? Mercado de gols aqui é bem favorável. Segunda opção, a gente pega fora, vence com empate anula, né? Por segurança a gente pega um empate anula aqui a favor do Leicester. Placar para esse jogo eu vou estar arriscando 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, 10 horas da manhã a gente tem campeonato da Turquia Superliga, vamos ter aí o poderoso Fenerbahçe jogando em casa contra o Rizespor. Esse jogo aí válido pela 7ª rodada, o Fenerbahçe que perdeu a liderança, né, de forma momentânea, porque o Galatasaray venceu o seu jogo, né, então foi a 19 pontos e o Fenerbahçe está aqui com 18, só que se vencer vai a 21, então pega a liderança novamente. O Rizespor que vai fazendo uma campanha assim boa, né, até agora, nesse início, né, 6º lugar aqui com 11 pontos, né, são 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas. E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, galera, a gente vê que o Fenerbahçe tem favoritismo total, venceu os últimos 5 jogos do confronto direto, e com isso a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né, Fenerbahçe para vencer esse jogo. Segunda opção, a gente pega mais de meio gol no primeiro tempo, né, primeiro tempo acredito que vai bater um golzinho pelo menos. Placar para esse jogo vou arriscar 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora vamos ter aqui Bundesliga, campeonato alemão, né, da primeira divisão, vamos ter Darmstadt jogando em casa contra o Werder Bremen, jogo 10h30 da manhã, jogo válido aí pela 6ª rodada, né, início de campeonato. Nesse início as duas equipes estão lá embaixo, especialmente o Darmstadt, que é o penúltimo colocado e ainda não venceu, né, um empate e 4 derrotas com apenas um pontinho, e o Werder Bremen que está aqui em 12º lugar com 2 vitórias e 3 derrotas, né, essas 2 vitórias jogando no seu território, né, contra o Mainz e contra o Colônia, né, então assim, é uma equipe que fora de casa ainda não venceu, né, jogou 3
3 vezes e perdeu as 3, mas agora eu acredito aí que tem possibilidade de, quem sabe, conquistar essa vitória, né? Mas esse jogo aqui tá muito favorável para gols, né, galera? Eu analisei aqui bastante e vi grande possibilidade da gente assistir uma partida com 3 gols, ou quem sabe até mais, e no primeiro tempo eu acredito que bate um golzinho, tá? Então a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de meio gol no primeiro tempo. Segunda opção, a gente pega aqui o mais de 2 gols e meio na partida, que também é bem interessante. Placar para esse jogo, galera, eu vou estar arriscando um empate de 2-2, talvez um 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo aqui, Países Baixos, o famoso campeonato holandês, né, da primeira divisão. Vamos ter aí o Alkmaar jogando em casa contra o Sittard. Jogo 11h45 da manhã, jogo válido aí pela 7ª rodada. O Alkmaar que está em terceiro lugar, né, está fazendo a campanha muito boa, pode pegar a segunda posição, que atualmente é do Feyenoord, né, isso porque o Alkmaar tem 16 pontos, vencendo vai a 19, e sem contar que cola aqui no líder, né, que é o PSV, que ainda não perdeu, né, está 100% aqui com 7 jogos e 7 vitórias, né. Então o Alkmaar vai em busca dessa vitória. É uma equipe que também ainda não perdeu, né? São 5 vitórias, um empate e nenhuma derrota. Vai pegar o Sittard, que é uma equipe que está aqui em 8º lugar com 2 vitórias, 3 empates e uma derrota apenas. Mas eu acredito que nesse confronto aqui o Alkmaar grande favorito para vencer, né? No confronto direto, se a gente for dar uma olhada aí, o Alkmaar venceu os últimos 5 jogos do confronto direto, né? Então eu acredito que não vai ser diferente, tá? A gente vai com a primeira opção, com a dica casa vence, Alkmaar para vencer esse jogo. Segunda opção, galera, a gente pega mais de 2 gols e meio na partida, né? Acredito que vai ser um jogo aberto aí com muitos gols. Placar para esse jogo eu vou arriscar 3-1 casa, talvez um 3-0. Agora vamos para mais um jogo, vamos ter um jogo bem interessante aqui no campeonato da Noruega, né? Vamos ter o Molde jogando em casa contra o Viking, né? Que é uma boa equipe, né? Jogo que acontece meio-dia, jogo válido aí pela rodada 20, né? E a gente vai ver que o Viking é o líder do campeonato aí de forma isolada aí, com 51 pontos, né? Até o momento aí, ficando à frente de Bodø Glimt, que é uma equipe muito forte, e à frente também, obviamente, aí do Molde, né? Que é o 5º colocado aí, precisa mais do que nunca dessa vitória aí, para tentar entrar na briga aí, para conquistar pelo menos uma vaguinha na Conference League, né? Então assim, vai ser um jogo muito emocionante. Eu não acredito muito no favoritismo do Molde, tá? Isso porque vai pegar o líder do campeonato, que obviamente não vai querer perder. No confronto direto, a gente vê que tem um equilíbrio total, né? São 2 vitórias para cada uma das equipes e um empate, né? E a gente vê que o mercado de ambos marcam em mais de 2 gols e meio, que sempre costuma bater, né? Pelo menos dos últimos 5 jogos bateu os 2. Então a gente vai com a primeira opção, galera, com a dica mais de 2 gols e meio na partida. Segunda opção, a gente pega o ambos marcam, que também é bem favorável. Placar para esse jogo, eu vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos para mais um jogo, vamos ter um jogão aqui no Campeonato Italiano Série A, vamos ter a Atalanta jogando em casa contra a poderosa Juventus, jogo 1h da tarde, jogo válido aí pela 7ª rodada, né? A Atalanta jogando em casa vai em busca dessa vitória para poder subir na tabela, especialmente que tá coladinha aqui com a Juventus, né? A Juventus até que tá fazendo um campeonato interessante, né? O início, né? São 4 vitórias, um empate e uma derrota apenas. A Atalanta 4 vitórias e 2 derrotas, né? O Juventus aí tá com 13 pontos, a Atalanta com 12, então a diferença apenas de 1 ponto para outra equipe, né? Uma diferença apenas de 1 pontinho aí. E o que acontece? A Atalanta vencendo esse jogo vai a 15 pontos, então sobe 2 posições, né? Pega a posição aqui do Napoli, que é o terceiro colocado, e a Juventus vencendo, ela pode pegar aqui a posição da Inter, que tá jogando nesse exato momento e tá perdendo, né? Dependendo aqui se empatar ou perder, e também do saldo de gol, a Inter que pode acabar perdendo sua posição. É bem difícil porque o saldo de gol aqui da Inter é 12, né? E o da Juventus é 6, então assim, é uma coisa bem complicada, mas pelo menos vai igualar a pontuação da Inter e não vai se distanciar do líder, que é o Milan, né? Então nesse jogo aqui, galera, a gente vai assistir um jogo aberto, com chance de pelo menos 2 gols ou mais, e também gol das duas equipes, né? Então a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de 1 gol e meio na partida. Segunda opção aqui, a gente pega o ambos marcam, que também é bem interessante. Placar para esse jogo, galera, eu vou estar arriscando um empate de 1-1, talvez um 2-1 Juventus. Agora vamos para mais um jogo, agora a gente vai ter um dos maiores clássicos do mundo, né? A gente vai ter aqui Boca Juniors jogando em casa contra o River Plate. Jogo que acontece 2h da tarde. Esse jogo vai ser na casa do Boca Juniors, né? Vai ser no La Bombonera. A princípio, né? Não sei nem o que você está falando, né? Mas a princípio vai ser no La Bombonera. E o que acontece, galera? O Boca Juniors, ele com certeza deve poupar alguns jogadores, né? Não sei se vai poupar o time todo, mas alguns jogadores devem poupar porque tem jogo importante na próxima semana aí contra o Palmeiras pela Libertadores, né? E o River Plate, que não tem nada a ver com isso, vai em busca de uma vitória, né? O River Plate que tá aqui em 4º lugar com 10 pontos, vencendo esse jogo vai a 13, e o Boca Juniors que no seu grupo aqui tá lá embaixo, né? Tá em 9º lugar aqui com 7 pontos apenas, apesar que se vencer vai a 10 pontos, então entra aqui no grupo do G4 aqui de forma momentânea, tá, galera? Então assim, é um jogo que é um clássico, tudo pode acontecer, mas a gente tem que ficar ligado aí nessas escalações aí, né? Porque se o Boca Juniors resolver poupar jogadores, com certeza o River Plate aí tem grande chance de conquistar essa vitória.
A princípio, a gente vai com o mercado de gols aqui, que eu acredito que é bem favorável, tá, galera? A gente vai aqui com a primeira opção, com a dica mais de 1,5 gols na partida. Segunda opção, a gente pega fora, vence com empate anula, tá, galera? A gente pega aqui River Plate com empate anula, que querendo ou não tem favoritismo. Placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo aqui, Campeonato Italiano Série A, vamos ter a Roma jogando em casa contra a Frosinone. Jogo 3h45 da tarde, jogo válido aí pela rodada 7. A gente vai ver aí, a Roma não iniciou nada legal, né, galera? Apenas uma vitória, 2 empates e 3 derrotas, né? A única vitória foi contra a Empoli, uma goleada por sinal, né? Aí depois disso empatou com o Torino e na última rodada perdeu de goleada pro Genoa por 4-1, né? Então a situação da Roma não é legal, né? O Frosinone, por sua vez, aí tá fazendo uma campanha bem melhor, né? São 2 vitórias, 3 empates e uma derrota apenas, com 9 pontos aqui em 8º lugar, né? Então, assim, esse jogo aqui, eu até acredito na vitória da Roma, tá, galera? Tá pagando aqui uma odd de 1,44. Na minha opinião, vale a pena, tá? Mas o mercado de gols aqui, na minha opinião, chama mais atenção, né? A gente vê aqui que a Roma venceu os últimos 5 jogos aí nesse confronto direto. Só que a gente vai ver aqui 2015, 2016, 2018. Então, assim, pelo atual momento, eu sempre falo isso, né? A gente sempre tem que ficar ligado aí no momento que a equipe tá vivendo, né? Então a gente pega a primeira opção aqui, a dica mais de 1,5 gols na partida. A segunda opção a gente pode estar pegando aqui casa vence, né? Como eu falei, querendo ou não aí, a Roma tem favoritismo. Placar para esse jogo, eu vou arriscar 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora a gente vai ter Brasileirão Série A, vamos ter aqui o primeiro jogo aqui, que é o famoso Atletiba, né, um grande clássico aí. A gente vai ter de um lado Coritiba contra o Atlético Paranaense, né, jogo 4 horas da tarde, válido aí pela 25ª rodada, né. Coritiba tá jogando em casa, mas na minha opinião é uma equipe que já tá completamente rebaixada, tá, galera? O Coritiba aí tá aqui com 14 pontos, cara, 14 pontos em 24 partidas, é muito complicado eles tirarem essa vantagem, né, são simplesmente 12 pontos de diferença do Coritiba pro Bahia, que é o primeiro da zona do rebaixamento, que tá jogando nesse exato momento, tá empatando por enquanto, né? Então, assim, é uma situação bem complicada. O Atlético Paranaense está aqui em 7º lugar, 40 pontos, vai em busca dessa vitória para poder entrar aqui no grupo aqui, pelo menos dos 6 melhores, né? Para garantir uma vaguinha, no mínimo, na pré-Libertadores. Então, eu acredito que vai ser um jogo aí muito emocionante entre essas duas equipes, né? Como eu falei, é um clássico, então tudo pode acontecer, mas a princípio aqui a gente pega o mais de 1,5 gols na partida, tá, galera? Grande chance aí de bater 2 gols, ou quem sabe até mais. A segunda opção a gente pega fora o empate, né? Atlético Paranaense ou empate. Placar para esse jogo eu vou estar arriscando 2-0 fora, talvez um 2-1. Agora vamos para mais um jogo aqui, vamos ter um jogo bem interessante, né, equipes que estão ali embaixo, né, a gente vai ter o Santos, que está numa situação bem complicada, e o Vasco, que está embalado, né, o Vasco conseguiu sair da zona do rebaixamento aí, vem apresentando um ótimo futebol, eu particularmente tenho acompanhado alguns jogos aí, e o Vasco melhorou assim 100%, né, e esse jogo que acontece 4 horas da tarde, o jogo vai ser na Vila Belmiro, mas eu acredito aí que o Vasco pode surpreender e conseguir essa vitória, tá, especialmente que o momento do Santos não é legal. O Santos vem de uma vitória muito importante contra o Bahia, fora de casa, né, que era um confronto direto aqui da zona do rebaixamento, mas é uma equipe aí que simplesmente tem decepcionado bastante, né, e como eu falei, o Vasco vem de 3 vitórias seguidas, né, venceu o Fluminense, venceu o Coritiba e venceu o América Mineiro fora de casa, né, então assim, é um jogo que tem tudo aí pro Vasco conquistar mais uma vitória, ou quem sabe um empate, e começar a respirar mais ainda aí, né, dessa zona do rebaixamento aí que a equipe aqui, né, esqueci até de mostrar, a equipe tá com 26 pontos, então assim, tá com a mesma pontuação do Goiás, porém tem um saldo de gol melhor, né? Menos pior, vamos dizer assim, né? E o Bahia, por enquanto, aí não consegue passar pelo número de vitórias também, né? Esqueci de contar esse detalhe, né? O primeiro critério aqui é o número de vitórias, né? Por isso que o Vasco, mesmo que o saldo fosse pior, ele ia estar à frente aí de Bahia e de Goiás por causa do número de vitórias, né? Então, assim, é um jogo aí muito importante pro Vasco e acredito que o time vai conquistar aí pelo menos um pontinho fora de casa. A princípio, a gente pega aqui o mercado de mais de 1,5 gols, galera, que na minha opinião é o mais seguro, tá? Acredito que vai bater 2 gols ou mais. E a segunda opção a gente pega fora o empate, né? Vasco ou empate. Placar para esse jogo eu vou estar arriscando 2-1 fora, talvez um empate de 1-1. Agora vamos para mais um jogo aqui, 4 horas da tarde a gente tem Campeonato Espanhol La Liga, vamos ter aí o Atlético de Madrid, que vem apresentando um bom futebol aí nessa temporada, né, contra o Cádiz. Esse jogo aí válido pela 8ª rodada. Nesse início de campeonato aí, o Atlético de Madrid está em 5º lugar, 4 vitórias, um empate e uma derrota, 13 pontos, né, vencendo esse jogo aí ele sobe uma posição pelo menos, dependendo do resultado do Atlético Bilbao, né, e o time aqui do Cádiz que está aqui em 9º lugar com 9 pontos, né, 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Nesse jogo, galera, eu acredito muito no favoritismo do Atlético de Madrid, né, que jogando em casa é
muito forte, e como eu falei, vai em busca dessa vitória para subir na tabela e não se distanciar ali da turma de cima, né? Então a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, Atlético Madrid para vencer esse jogo. Segunda opção, a gente pega mais de um gol e meio na partida, que também é bem interessante. Placar para esse jogo eu vou estar arriscando casa vence. Placar para esse jogo eu vou estar arriscando 2-0 casa. Nossa, travou aqui agora. Agora vamos pro nosso último jogo, galera. Mais um jogo bem interessante aqui no Brasileirão. Vamos ter o Red Bull Bragantino contra o Palmeiras. Jogo 6h30 da tarde. O jogo vai ser na casa do Bragantino. E eu acredito até que o Bragantino pode beliscar uma vitóriazinha aí, tá, galera? O Bragantino que vai apresentando bom futebol. E o Palmeiras, como eu falei aí, tem Libertadores, né? Contra o Boca Juniors. Então pode poupar jogadores. É quase certo que vai poupar jogadores, né? E a gente vai ver aqui na tabela, galera. A gente vai ver aí o Bragantino 42 pontos e o Palmeiras com 44, né? Ou seja, o Bragantino vencendo esse jogo vai a 45. Pega a segunda posição assim, né, dependendo do resultado do Grêmio que tá jogando agora, e o Palmeiras vencendo, ele também pega a segunda posição e encosta no líder Botafogo, que vem de 3 derrotas seguidas e tem que abrir o olho, né? Então assim, é um jogo que vai ser bem complicado? Vai, mas eu acredito aí no favoritismo aí do Bragantino, que, como eu falei, pelo fato aí de não estar brigando por nada, né, vai com o time aí com força total, né? Time totalmente titular, e o Palmeiras deve poupar jogadores, né? Mas por segurança, a gente pega aqui o mercado de gols, que é bem mais favorável, tá? Esse jogo aqui tem tudo para bater 2 gols, ou quem sabe até mais, então a gente vai com a primeira opção com a dica mais de um gol e meio na partida. Segunda opção para esse jogo, a gente pega casa vence com empate anula. Placar para esse jogo, galera, eu vou estar arriscando 2-0 casa, mas pode acontecer um 2-1. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando para vocês aí os bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete aí para esse domingão, a gente vai com 3 jogos, né, mais uma tripla aqui. A gente vai ter aqui o primeiro jogo, Campeonato da Turquia, jogo entre Fenerbahçe contra o Rizespor. A gente colocou vitória do Fenerbahçe. Segundo jogo, a gente pegou o Campeonato da Noruega, jogo entre Molde e Viking. A gente pegou aqui mais de um gol e meio por segurança, tá? E o terceiro jogo, Campeonato Espanhol, La Liga, vamos ter Atlético de Madrid contra Cádiz. A gente colocou aqui Atlético de Madrid com empate anula por segurança para o nosso bilhete, tá? No total aqui, gerou uma odd final de 1,80. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$180,75. Esse bilhete acredito que tem 70 a 75% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso segundo bilhete, que é esse daqui, ó. Segundo bilhete, pegamos mais 3 jogos, né? Mais uma tripla. Primeiro jogo aqui, Championship da Inglaterra, né? Segunda divisão do inglês. A gente pegou o Blackburn contra o Leicester. A gente pegou aqui mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, campeonato holandês, né? Países Baixos, primeira divisão, jogo entre Alkmaar contra o Sittard. Esse AZ aqui é a mesma coisa que Alkmaar, tá, galera? Então é o Alkmaar aqui contra o Sittard, a gente botou vitória do Alkmaar. E o terceiro jogo, Campeonato Brasileiro, Série A, jogo entre Coritiba e Atlético Paranaense, é o famoso Atletiba. A gente pegou aqui mais de um gol e meio na partida. Esse bilhete gerou uma odd final de 2,17. A gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$217,77. Esse bilhete acredito que tem 70% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse domingão. Agora a seguir eu vou estar deixando o bilhete bingo para essa rodada de domingo, tá, galera? Lembrando que o bilhete bingo aí é pra gente estar colocando aquele famoso troco do pão, tá? Um valor bem baixo. E o nosso bilhete bingo ficou assim. A gente pegou 6 jogos, tá? A gente pegou 6 jogos aí mesclando. Primeiro jogo aqui, Fenerbahçe contra o Rizespor, pelo Campeonato da Turquia. A gente pegou mais de 2 gols e meio na partida. Campeonato Alemão, Bundesliga, jogo entre Darmstadt contra o Werder Bremen. Mais de meio gol no primeiro tempo. Campeonato Italiano, jogo entre Atalanta e Juventus. Mais de um gol e meio na partida. Mais um jogo aqui do italiano, né? Roma contra Frosinone. Mais de um gol e meio na partida. Campeonato Brasileiro, Série A, Coritiba contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense ou empate, tá? Dupla hipótese aí, né? Atlético Paranaense ou empate. E o último jogo aqui, mais o jogo do Brasileirão, Bragantino contra Palmeiras, mais de um gol e meio na partida também. Nosso bilhete bingo gerou uma odd final, galera, de 5,76. A gente simulou aqui com R$50 para ter um retorno potencial de R$288,06. Esse daqui é o nosso bilhete bingo para essa rodada de domingo. Vamos em busca aí de mais um green, né? Lembrando que o bilhete aí de sábado ainda tá de pé, né? Estamos contando aí com a vitória do Flamengo, que está jogando, e com uma vitória do São Paulo também.
também. Como eu falei, se tiver voltando um retorno interessante para vocês, pode estar usando a opção de cash out, se tiver, né, a opção de cash out aí, né, o famoso encerrar a aposta, e já obter o lucro, tá? Caso contrário, deixa até o final aí e tenha também a opção de fazer uma contraposta também, né, para quem quiser garantir um lucro aí certo, tá show? Enfim, galera, um forte abraço a todos vocês aí, um ótimo lucro nesse domingão e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!